Queridos amigos, queridas amigas, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco agora e por todo sempre. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui reunidos na Associação Espírita Jesus de Nazaré para conversarmos um pouco mais sobre a doutrina do Cristo, sobre a Boa Nova. E na noite de hoje, nós vamos falar sobre o tema Deus e o Universo. Mas antes, vamos, como sempre, aquietar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos pedir auxílio à espiritualidade superior, pedir auxílio ao Mestre Jesus, para que possamos cumprir a sua tarefa e seguir na sua Boa Nova. Que assim seja. Como falei anteriormente, nós vamos conversar um pouco sobre o entendimento de Deus e o Universo. Então vamos começar nosso diálogo com um questionamento e perguntando: você ama Deus? Então, no seu íntimo, aí da sua alma, da sua essência, da sua consciência, responda para você mesmo: você ama Deus? Ou na verdade você teme a Deus? Então não importa qual é nosso entendimento, né, de Deus. E se a gente for separar até dois grandes grupos, né? Aquelas pessoas que acreditam em Deus, e existem também pessoas que não acreditam em Deus. Então é certo que 100% do público que está assistindo, né, a nossa conversa, tenho certeza que todos acreditam em Deus. Mas a pergunta é se a gente ama verdadeiramente a Deus, se a gente segue verdadeiramente as suas leis. Então não importa se ainda estamos na condição do entendimento de um Deus forte, de um Deus que nos pune. Assim era o Deus da lei mosaica. E Jesus traz um novo entendimento de Deus, um Deus amoroso, um Pai que está ali nos orientando, nos guiando. E hoje a nova visão de um Deus cósmico que o professor Pietro Baldi nos traz, um Deus coletivo, um Deus pautado nas ideias monistas. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje. Quando a gente olha essa figura do nosso universo, porque assim a ciência traz a ideia, a concepção de vários universos, e também o professor Pietro Baldi traz essa concepção, e a doutrina dos Espíritos nos ensina que na pluralidade dos mundos, então a gente se questiona: onde está o Pai que o Filho não vê? Onde está Deus que eu não consigo sentir verdadeiramente na minha essência? Em que ponto da minha trajetória evolutiva eu me afastei da criação primordial? Eu me afastei do Pai. Em que ponto? Então vamos iniciar lá pelo capítulo 1 do Livro dos Espíritos, na pergunta número 1, no tópico Deus e o Infinito. Então Kardec pergunta para os Espíritos: que é Deus? Então perceba que se você pegar a primeira edição do Livro dos Espíritos, os Espíritos não respondem essa pergunta. Ela está lá em branco. A partir da segunda edição é que vai ter a resposta. É que eles falam que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa foi a definição que os Espíritos nos trouxe da concepção de Deus. Perceba que a nossa concepção de Deus, ela é pautada, ela está alicerçada
na nossa trajetória, na nossa consciência. Então, a partir do momento que eu vou evoluindo no meu nível consciencial, eu tenho um entendimento melhor do que seja Deus. Então, definir hoje Deus, posso definir com qualquer coisa. Deus é amor, ou seja, quando eu olho uma flor, eu posso dizer que ali está Deus, mas ainda tudo isso é limitado, é muito limitado para a concepção de Deus. Aí eles respondem que essa é a inteligência suprema, né? É a causa primeira de todas as coisas. Então ele pergunta, e o que é que se deve entender por infinito? Questão 2. Eles respondem, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Olha, é desconhecido para a gente. Tudo que é desconhecido é infinito. Então o infinito, ele é esse desconhecido, e Deus é esse infinito. Então a gente quer compreender Deus, compreender o absoluto pelo relativo. A gente quer limitar Deus. E assim ele segue. Na questão 3, ele pergunta, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito, então? Ele responde, os espíritos respondem, definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então perceba que eles colocam ainda que é uma definição incompleta. Dizer que Deus é esse infinito ainda é muito limitado, porque o nosso universo, ele tem sim um limite, ele é mencionado. O professor Pietro Bauri nos traz a ideia de vários universos, e esse universo que a gente conhece, ele sim tem uma limitação dentro desse infinito, e Deus é essas possibilidades infinitas, mas mesmo assim é muito simples definir Deus ainda como infinito. Está aí no livro dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos nos ensina. Aí na questão 10, ele pergunta sobre os atributos da divindade. Aí Kardec questiona, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso o sentido. Na questão 11, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Aí ele responde, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então perceba que ele coloca aqui, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Ou seja, essa matéria densa, né, esse corpo material ainda é um impedimento para a nossa visão, né, de uma espiritualidade maior. Estamos ainda obscurecidos por essa matéria. Precisamos levantar o véu e tirar, né, e se desmaterializando. Sim, a palavra é essa mesma, se desmaterializando e se mais espiritualizando. Então, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Pois bem, então nós poderíamos nos perguntar, há um funcionamento orgânico no universo? E quem o dirige? Se existir esse funcionamento orgânico. Então as coisas, e hoje a gente ouve muito isso, né? Falar assim, nossa, o mundo hoje está um caos, as coisas estão um caos, minha vida está um caos, não é? Ou seja, ainda há muitas doenças no mundo, guerras, fome, miséria, pobreza. Então a gente tem essa percepção que o mundo está um caos. Mas acima disso tudo tem uma ordem divina, tem uma lei divina guiando e estruturando tudo no nosso universo. E esse universo é um funcionamento orgânico.
ele é um organismo, ou seja, tudo está em perfeita sintonia, em perfeito local. Então perceba essa figura. Essa figura fala desse funcionamento orgânico. Então, se você pegar, por exemplo, um peixe individual, parece que ele está no caos. Parece que ele não sabe a trajetória que ele tem que seguir. Ele está perdido. Então, assim somos nós hoje no mundo. Nós estamos um pouco perdidos dentro dessa organicidade, dentro dessa lei. Estamos aí nadando como esses peixes, não é? Às vezes perdidos em direções, nas nossas trajetórias. Sabemos que temos sim uma lei para seguir. E às vezes nós queremos infringir essa lei, ou seja, nadar na direção contrária dessa lei, dessa trajetória. E assim essa organicidade, esse organismo, quando você parte por coletivo, para entender esse coletivo, a gente percebe que não existe mais esse caos. Existe uma ordem implícita nesses organismos. E assim somos nós, assim é a nossa vida. E assim são os exemplos que Deus nos dá para entender essa organização. Pensa aí, por exemplo, vamos pegar o exemplo da natureza, como a gente pegou aqui dos peixes. Um formigueiro, né, uma colmeia, um enxame de abelha. Perceba a ordem que existe nesses organismos, nesses sistemas. Muito bem organizado. E assim será a nossa vida futura. Vamos novamente entrar nessa ordem, nesse organismo. Então, o movimento de tudo que existe está orientado para uma dada finalidade. A gente sabe que tudo no universo está em movimento. Então, esse movimento ele está gerando aí uma finalidade, mas qual é o princípio que tudo guia para ela? Qual o plano de trabalho? Então vamos lá. Perceba agora essa figura. Então existe esse movimento, né? E esse movimento ele está orientado para uma determinada finalidade. Assim como as aves, elas fazem esse estado migratório. E perceba que elas estão orientadas para essa finalidade. A primeira ave ali, ela está recebendo mais resistência do vento. Isso vai facilitar essa formação estrutural que eles estão voando, vai facilitar um gasto menor de energia. E assim eles vão poder se deslocar por maior caminho. Deslocar por uma maior distância. Então, existe uma finalidade e assim também é a nossa vida. Às vezes nós temos gastos energéticos desnecessários, com atritos, com brigas, com discussões que não vão levar a nada. E nós temos sim uma orientação a seguir, né? Uma finalidade. E esse movimento da matéria e do espírito é que leva a essa finalidade, que é a evolução, que é o retorno, o reencontro à casa paterna. E por fim, qual é o seu resultado final? É isso que nós estamos buscando, não é? Essa volta, a volta do filho pródigo. Se estamos seguindo o caminho, a coisa mais importante é de conhecer esse caminho. Como podemos então percorrê-lo sem saber aonde ele vai? Então a ideia que a gente tem, essa percepção é que a gente está perdido nesse caminho, nessa trajetória. E nós não estamos sim sendo guiados por essa lei. Guiados por essas trajetórias. Apesar dessa falsa percepção de caos, existe uma ordem implícita dentro da lei divina. Então, o professor Pietro Baldi nos traz a sua concepção de Deus. Então, no livro A Grande Síntese, a gente conta essa ideia e ele narra assim: Deus, causa primeira sem causa, não tem princípio nem fim, e tudo gera sem ter sido gerado. Então, às vezes, a gente quer colocar um limite, não é, em Deus.
Ou seja, ele não tem causa, não tem princípio nem fim. Tudo gera sem ter sido gerado. Então, às vezes, a gente coloca essa limitação, mas porque a gente não tem ainda a condição consciencial de entender esse infinito. Então, como que a gente criasse uma casca, e a nossa vida está ali, uma redoma, e Deus, a gente trouxe para dentro dessa redoma. Então, Deus simplesmente é, e tudo Ele é, não encerrado no limite de nenhuma dimensão. Olha o que ele coloca, ó. Ele não está preso em nenhuma dimensão, seja a nossa dimensão espaço-temporal consciencial, ou seja, outras dimensões superiores. Deus não está preso nessas dimensões. As várias dimensões nascerão depois, entre os quais o tempo e o espaço, apenas como limite do ser. Então, espaço e tempo é um limite do ser, é uma prisão temporal do espírito e não de Deus. Enquanto Deus é o ser sem limites, ou seja, infinitas possibilidades. Eis então que Deus transcendente, aquele que está no sistema, que é acima e independente de qualquer criação sua, acima da atual, dessa criação que nós estamos aqui, nesse mundo material, que o professor Pietro Baldi chama de antissistema, como de qualquer outra possível. Eis que Deus realiza com respeito atual a sua primeira criação, feita de espíritos perfeitos. Nós. Então essa é a nossa criação, espíritos perfeitos. E vamos perceber que nós fizemos um afastamento dessa perfeição, né? Um emborcamento dessa perfeição. E assim ele continua. Deus simplesmente é. Ele é tudo. Deus significa existir. Ele é a essência da vida. Tudo que existe é vida, isto é, Deus. E Deus é tudo que existe, que é vida. Deus é o ser acima de todos os atributos e limites. Porque às vezes a gente quer colocar atributo em Deus, né? Deus é amor, Deus é energia, Deus é espírito, Deus é luz. Mas ainda é limitado, como a gente viu lá na doutrina dos espíritos. Allan Kardec falando para a gente. É limitado ainda. O nada significa o que não existe, a ausência de Deus. Então não tem o nada, não tem a ausência de Deus. A ausência de que Ele não pode existir. O nada, portanto, representa a plenitude da negação. Então foi isso que nós fizemos. Nós negamos a existência de Deus, ou da ausência de Deus, isto é, do não ser, como verdadeira realidade não pode existir por si mesmo, mas só como função oposta à positividade, como segundo polo da mesma unidade. Eis como o dualismo fica fechado dentro do monismo e não destrói, mas confirma e fortalece a unidade do todo. Então essa dualidade que existe no nosso mundo, ele está preso, ele está fechado dentro dessa ideia maior, dessa concepção de Deus, ou seja, desse monismo. Pois bem, lá no livro Deus e o Universo, no capítulo 19, página 44, o professor Pietro Baldi nos ensina que se o universo é todo um desencadeamento de antagonismo, desde o plano físico ao espiritual, ou seja, repulsão, ódio, ele também é um anseio de amplexo em todos os planos, atração e amor. Então perceba que esse caos que hoje a gente coloca aí no mundo, ou seja, está pautado nesse plano físico, nessa repulsão, nesse ódio, em contrapartida, nós temos os planos evolutivos superiores, que é o plano da atração e do amor. Ou seja, houve uma fragmentação, fragmentação
significa o quê? A revolta e o desmoronamento do ser. E nós terminamos nisso que a gente chama agora de caos. E agora temos que fazer o quê? Reunificar através da atração e do amor. Então, reunificação significa a obediência e a reconstrução, terminando na ordem do uno, na ordem do sistema. Então, a nossa viagem evolutiva é justamente, como a gente falou lá no início, né? Desmaterializar a matéria. Matar a matéria. E nascer o espírito. Ou seja, nascer o amor. Saímos desse caos para a ordem. Então, todo o grande drama do ser decaído pode, assim, resumir-se em duas palavras: fragmentação e reunificação. Então, o ser, ele está fragmentado. A nossa consciência está fragmentada. Então, por isso, a gente não consegue ter essa visão totalitária do divino. Então, é por isso que o filho ainda não consegue ver o pai. Porque estamos fragmentados. Apenas conseguimos enxergar uma pequena parte, um pequeno entendimento de Deus. E só através dessa reunificação desses fragmentos internos, conscienciais, é que nós poderemos ascender a planos superiores e começar a ver a divindade. Começar a entender esse infinito que nos espera. Então, lá no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, no capítulo 1, página 254, o professor Pedro Baldi coloca que nossa vida é força que navega em oceanos de forças. Toda força é vontade que anima pensamento que inteligentemente a dirige. Então, eu tenho um pensamento inteligente dirigindo toda essa estrutura. Seja ela sistêmica, seja ela antissistêmica. E tem um Deus transcendente e tem um Deus imanente guiando toda a estrutura evolutiva de todos os universos. Assim poderemos falar de todos os universos. E a ciência hoje já busca o entendimento desses outros universos, não só o nosso universo que a gente conhece, físico. Pois bem, isso tudo é vibração, é radiação. Tudo se move, ouve, resiste, recorda e responde. Então, o laço que une essa matéria, essa matéria, essa energia e esse espírito é justamente esse movimento, esse transformismo fenomênico que que nos gera, nos impulsiona a mudar a nossa estrutura consciencial. Lá no livro Deus e o Universo, no capítulo 2, página 8, ele traz a seguinte afirmação: podemos imaginar o nosso universo atual como um todo uno que, qual um espelho, se tenha fragmentado em miríades de partículas. Então essa é a visão da queda que o Baldi nos traz. Ou seja, é como se nós fôssemos um espelho que se fragmentou em vários pedaços, em miríades de partículas. Então cada uma destas, embora um fragmento em relação ao todo. Então cada pedacinho que está aí dentro de nós, ele traz a essência divina. É isso que a ciência chama hoje de fractal. Então cada pedaço nosso, que nós estamos fazendo agora, é colar esses espelhos quebrados no interior da nossa alma. Ele traz um Deus completo. Ele não traz um Deus fragmentado. O que fragmentou, o que quebrou foi o ser. O que caiu foi a nossa consciência. O que condensou foi a nossa consciência. E não a consciência divina.
E nós estamos agora mergulhados nesse plasma divino, nesse hálito incomensurável do Criador, como nos diz André Luiz. E nesse hálito vibra o pensamento comensurável da criatura, ainda limitado. E às vezes nós queremos dar ordem para Deus. Quantas vezes a gente nos revoltamos quando acontece alguma coisa que foge do nosso controle. E assim será a nossa vida. Não tem como ser diferente. Porque trazemos essas trajetórias e temos que reconstruir esse espelho fragmentado. Temos agora que colar cada pedaço desse espelho. Esse é o nosso trabalho evolutivo. Então, cada uma destas, embora um fragmento em relação ao todo, conserva-lhe em particular as qualidades de modo que pode nos traduzir e mostrar a natureza do todo, não obstante haver perdido a unidade global com a fragmentação. Dessa forma, cada parte reproduz o universal esquema do ser. Isso é, cada criatura repete reduzidamente o divino princípio unitário, alma do todo. Eu, um eu com E minúsculo, com a sua forma, é um caso menor, que se repete em miniatura o motivo cósmico, nulo narra e nulo explica. Sendo assim, um pequeno universo, fala-nos do universo máximo. Então nós somos esses pequenos universos, um eu com E minúsculo, e o Deus é um eu maiúsculo superior. E nós repetimos essa estrutura cósmica, nós repetimos essa estrutura sistêmica. Então Deus nunca nos abandonou, e Ele dá exemplo dessas estruturas sistêmicas em nossa vida, em vários sistemas que existem no universo. Como a gente falou, se você pegar uma colônia de formigas, uma colônia, um enxame de abelha, tem um organismo ali por trás, tem uma estrutura ali por trás. Ele já nos mostrando como é essa vida organizada organicamente. Então ele fala lá no livro Deus Universo que a substância fundamental, material de toda a construção do edifício das coisas, não é? Pois assim foi criado esse mundo, que ele chama de antissistema, é um puro campo eletromagnético, desaparecendo toda a ideia de substrato material. E a nossa percepção ainda errônea desse universo é uma concepção estruturada na matéria, naquilo que a gente consegue perceber, físico, condensado, coagulado, condensado, mas ele nos fala que desaparecerá toda essa ideia de substrato material. Então é isso também que Kardec nos fala. Nós temos que nos desmaterializar e mais espiritualizar. Então esse é o nosso caminho. Lá Emmanuel no Consolador, na página 22 e 33, ele nos fala aqui: reconhecido o axioma de que o universo obedece a uma lei de unidade, somos obrigados a reconhecer o que se encontra no todo existe igualmente nas partes. Então a mesma ideia que o professor Pietro Baldi nos traz e que a ciência nos apresenta como fractal, ou seja, o todo ele está presente nas partes. Então essa ideia nos dá o quê? Aquilo que Jesus nos falou: sois deuses. Então o todo, o Pai, ele está presente sim no interior das nossas consciências, como a gente falou anteriormente, e não fragmentado. Então lá no livro Roteiro, Emmanuel nos apresenta que, de modo imperceptível,
nós ingerimos esses pensamentos. Então, seja o pensamento da criatura, esse pensamento ainda limitado por essa matéria, nós vamos ingerir, seja os pensamentos superiores. E ainda os pensamentos, assim podemos chamar, entre aspas, dos seres sistêmicos. Então, todos nós estamos ingerindo esses pensamentos. Então, todos esses pensamentos nós estamos mergulhados aí, e ele está em torno da nossa individualidade. Então, as forças que acalentamos em nós mesmos. E aí ele segue, Emmanuel, no livro Roteiro. A mente, em qualquer plano, seja nesse plano material, seja no plano semimaterial, ele emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Então perceba que ele coloca o alto destino que lhe compete atingir. Então esse é o nosso destino final. E aqui ele nos coloca que nós não estamos sozinhos nessa caminhada nossa evolutiva. Nós estamos emitindo e recebendo esses pensamentos como uma grande antena. Então, às vezes, a gente se fecha. Então, esse foi nosso erro primordial. Nós fechamos, não é? A nossa consciência condensou, fechou sobre si mesmo. Então, nós ainda fazemos isso. Como é difícil, e todos eles trazem isso. Temos que abrir essa consciência. Nós estamos mergulhados nesse pensamento divino. Nós não estamos sozinhos. Então, tudo no universo está conectado. Todos os seres no universo estão conectados. Todas as partículas do universo estão conectadas. Se assim não fosse, porque todos são oriundos do mundo sistêmico, então lá todos estão conectados. Não tem como ser diferente. E nós insistimos ainda por essa não aceitação do próximo, não aceitação do outro. Então eu só consigo enxergar o outro como meu inimigo. E não, ele faz parte da minha trajetória, ele faz parte daquela partícula que o Baldi nos fala, daquelas miríades de fragmentos quebrados no espelho. Se eu tenho um fragmento individual quebrado dentro de mim, eu tenho fragmentos coletivos dentro de mim. E esses fragmentos é que têm que ser unidos com o próximo para que eu possa crescer. Só assim eu posso retornar, unindo não só os meus fragmentos, mas os nossos fragmentos. E não enxergar mais o próximo como inimigo. E aí o Baldi coloca lá na descida dos ideais. Então, tudo está conexo e se repercute, comunicando-se pelas vias físicas. A gente conhece, né? A ciência nos dá essa estrutura. A gente sabe muito bem como faz esse intercâmbio de comunicação pelas vias físicas, dinâmicas e espirituais do universo. Tudo está conectado. Não tem como fugir desse grande pensamento divino. Então, aí nessa figura, o professor Pietro Baldi nos vai explicar as 3 fases do primeiro período do nosso universo. Então eu tenho a fase que ele chama de alfa, que é o espírito, o puro pensamento, o princípio, a lei de Deus. Partimos desse ponto, desse alfa, desse puro pensamento. E assim caminhamos para a beta, que é um devenir contínuo, um movimento feito de energia e vontade. Condensamos mais a nossa consciência, caímos mais e surgiu esse termo último que ele chama de gama, ou seja, a matéria. É a estrutura, é a ação, é forma, é o iniciar, o regressar para o alfa. Então é o ponto máximo na nossa queda espiritual. E é a partir desse ponto que nós começamos a nossa trajetória evolutiva de retorno. Então, no primeiro ciclo, eu tenho o espírito, o alfa, partindo para a energia, o beta, chegando na matéria.
é um movimento que ele chama de decêntrico, a expansão e a exteriorização. No segundo ciclo, ele chama de ciclo evolutivo, ou seja, a matéria partindo para a energia e partindo para o espírito. Então hoje a gente concebe muito bem esse ciclo matéria e energia. A ciência já provou isso. Lá na equação do Einstein, E igual a mc², eu tenho lá a transmutação matéria-energia. E assim será no futuro, quando a ciência apresentará a transmutação da energia em espírito. E aí ele representa o universo como essa grande respiração. Alfa, beta, gama, beta, alfa. É uma forma didática que ele nos trouxe para a gente entender esse processo da queda espiritual. Pois bem, lá no livro A Grande Síntese, ele nos fala que, desse modo, a substância se muda de forma em forma. As individuações do ser elevam-se de esfera em esfera. Aparecem provenientes do infinito, em vosso universo concebível. Desaparecem imensas no infinito. No alto está a luz, o conhecimento, a liberdade, a justiça, o bem, a felicidade, o paraíso perdido, aquele que ainda está bem latente no interior da nossa alma e que a gente busca tanto, essa insaciabilidade do desejo de uma felicidade que a gente não sabe de onde vem, é do sistema. Então às vezes a gente fica com essa saudade, não é, dessa felicidade, e às vezes a gente quer ter essa felicidade plena no nosso mundo de provas e expiações. Podemos sim ser felizes, mas a felicidade plena, ela se dará nesse paraíso primordial. É a grande luz que se projeta e acende em vós aquilo que, como um pressentimento, está por cima de vossos ideais e de vossas aspirações já elevadas. E ele continua lá na Grande Síntese. No campo do pensamento, também a verdade será um movimento, um relativo que evolui, uma verdade progressiva. Então o entendimento de Deus, ele é progressivo. Ele está limitado ao nosso conhecimento, ao nosso nível consciencial. E não um ponto fixo, inerte do absoluto. Será a trajetória do ponto que avança. Um conceito muito mais vasto e proporcional ao novo grau de progresso que será atingido por vosso pensamento. E continua ele lá na Grande Síntese, capítulo 20. Não quereis restringir a divindade aos limites da vossa razão. Então é isso que a gente faz. A gente quer limitar a divindade e que ela se ajuste às nossas vontades, à nossa razão. Eu quero pegar a lei de Deus e flexibilizá-la ao meu bem-querer, estruturar ao meu modo de vida e achar que é a lei de Deus. Então ele continua: não vos leveis a juízes e à medida do todo. Não projeteis no infinito as pequeninas imagens de vosso finito. Perceba aí, ó. Não projeteis no infinito, ou seja, no Deus transcendente, as pequeninas coisas ainda que a gente está preso à imagem do vosso finito, do limitado, do relativo, do caos. Não ponhais limites ao absoluto em sua essência. Deus está além do universo de vossa consciência.
além dos limites de vosso concebível. É em reverência ao evitar esse conceito para querer compreendê-lo, constituindo-se em medidas das coisas, colocais como sobrenatural e miraculoso qualquer fato novo que vossa sensação, tudo que exorbite do que sabeis e conheceis. Mas a natureza é a expressão divina e não pode haver nada acima dela, nenhum acréscimo, nenhuma exceção, nenhuma correção à lei. E como nós queremos sobrepor a lei divina? Queremos sobrepor essa lei. Ele continua aqui. Tudo isso vos aparece verdadeiro, porque está confirmado que a imperfeição que encontramos em nosso universo representa o emborcamento exato da perfeição do sistema. Então o que ocorreu foi isso, esse emborcamento dessa perfeição do sistema. Então nós vivemos nesse mundo, nesse antissistema, nesse mundo emborcado, patológico, e que nossa função agora é essa, desemborcar, voltar a essa perfeição. E das suas qualidades positivas, agora levadas para o negativo. Em relação à primeira criação, estamos no seu polo oposto, o que nos indica que não se trata de uma criação nova, ou seja, esse mundo que nós conhecemos, físico, esse nosso universo, não é uma criação nova. É um estado patológico do sistema, realizada com princípios novos, mas só numa cópia emborcada e corrompida da primeira. Olha o que ele coloca, ó. Nosso mundo é uma cópia emborcada e corrompida da primeira, da perfeição, do absoluto, do infinito. Inicia-se assim aquele longuíssimo processo na qual vivemos hoje, o da subida. Essa subida tão cansativa, e às vezes nós nos pegamos pensando e falamos: Senhor, como eu estou cansado, não aguento mais esse fardo. Mas perceba que Deus também está contigo nessa caminhada, nessa subida, nos ajudando a carregar esse fardo, ainda que processos de várias formas chegam até nós. Ou seja, o Deus imanente está conosco e o Deus transcendente nos atraindo. Então, esse longuíssimo processo no qual vivemos hoje, o de subida, que é o segundo período inverso e complementar, que se chama evolução, enquanto o primeiro período da queda ou involução significará a destruição do universo espiritual e a criação ou construção do nosso universo físico. Esse segundo período de subida ou evolução significa a destruição da matéria como tal e a reconstrução do originário universo espiritual. Estamos agora nesse segundo período do ciclo, o da evolução. Para finalizar, ele nos fala que em planos mais altos, estando o espírito em estágio de evolução adiantado, não existe mais a necessidade dessa estrutura atômica. E o espírito pode existir como forma holográfica, mais sutil, desprendendo o corpo fluídico. Isto sem prejuízo da forma externa, que pode ser vista ainda como uma projeção holográfica na mente dos espíritos, que conosco se comunicam. É notável também que, neste caso, não havendo mais a noção de espaço, podemos todos ocupar ou não o mesmo lugar no espaço chamado material. Então, dessa forma,
a matéria pode ser entendida como uma projeção holográfica da mente divina. E ele coloca ainda na grande síntese: não procureis Deus apenas fora de vós, tornando concreto em imagens e expressões de matéria, mas o sentis, sobretudo, em sua forma de maior poder dentro de vós, na ideia abstrata, estendendo os braços para o universo do Espírito que vos aguarda. Então vamos procurar compreender Deus dessa forma mais profunda que o professor Pedro Baldi nos traz. Não vamos nos limitar essa compreensão à nossa condição física, nossa condição relativa. Vamos entender Deus com essa ideia que Ele nos traz, é uma ideia mais abstrata, procurando absorver esse amor divino, procurando entender que Ele sempre está conosco, nos guiando, nos auxiliando nessa grande retomada à sua casa. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine agora e por todo sempre.